Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos nós, mais um dia meditar na Santa Palavra de Deus. A palavra de hoje está em Mateus capítulo 21, dos versículos 12 até ao 16. E o título da mensagem é A Purificação do Templo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte, aleluia, Pai. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, Só lembrando os irmãos aqui nessa mensagem, que quando Jesus trouxe essa mensagem, a multidão ali, ele tinha acabado, de entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, Ele tinha acabado de entrar em Jerusalém e foi direto ao templo, à casa de Deus, E chegando lá se deparou com essa situação, E aí foi aonde ele entrou em ação para poder purificar o templo do Senhor, Glória a Deus, aleluia, Jesus, E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em um covil de ladrões. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós vejamos aqui nessa mensagem, a importância da purificação do templo, A importância de nós realizarmos um culto santo, um culto racional, um culto santo, agradável a Deus, Então vocês vejam que a purificação do templo, ela vem em primeiro lugar, O local tem que ser santo, É tão verdade isto que quando Elias disputava com aqueles 850 profetas, Porque eram 400 profetas de Baal e mais 450 de Azer, Então, daí, depois que eles se debateram, fizeram tudo que podia, clamando aos seus deuses, desde de manhãzinha até o meio-dia, e não conseguiram nada, e exaustos, sangrando de tanto chicotear as costas, de autoflagelar ali, para ver se o Deus deles respondiam com fogo, para queimar o holocausto, o Deus deles não responderam. Primeira coisa que Elias fez para poder... Aí era a vez de Elias orar, e repetir o holocausto em cima do altar da mesma forma, para Deus descer fogo santo do céu e lamber o holocausto, para que aquele holocausto não fosse queimado com fogo aceso pelo homem, e sim descido do céu fogo de Deus. E a primeira coisa que Elias fez foi a purificação do altar. Ele desmanchou aquele altar inteirinho, jogou tudo para o chão e levantou um altar novo ali naquele mesmo momento ali, para poder, para que fosse um altar purificado, sem que não tivesse nenhum tipo de idolatria ligada àquele altar. A purificação do templo,
E nós vejamos também outra afirmação em relação à purificação do templo, né? Que a palavra de Deus afirma: sem a santificação ninguém verá a Deus. Então a gente vê a necessidade de estarmos purificados, né? O templo santo do Senhor, a casa de Deus, está purificada, como o Senhor Jesus diz: a minha casa será chamada a casa de oração. Né? Então ela tem que estar pura, tem que estar limpa, purificada, para que não tenha nenhuma mancha de pecado, para que nós possamos cultuar a Deus e o Senhor responder às nossas orações, né? Responder de forma assim esperada, que nós buscamos a presença de Deus para soluções de todos os nossos problemas, e até de forma inesperada, né? Porque o Senhor, Ele cuida de nós de tal forma, né? Que a palavra afirma, né? Ele cura nossas enfermidades, né? As já manifestadas e aquelas que não manifestaram ainda. Ele nos cura de todas elas pela nossa santificação de corpo, alma e espírito. E o templo também, para que Deus possa estar ali no meio de nós, é necessário que seja um templo santificado. A palavra de Deus afirma que o Espírito Santo de Deus não habita no corpo sujeito ao pecado. Então nós vejamos que são várias menções, né, sobre a purificação do templo, né? Então tem o templo que é feito de alvenaria, mas também tem o templo de carne, osso e espírito, que é o nosso templo, nosso corpo espiritual. Tá certo, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E glória a Deus, a purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, né? E disse-lhes, está escrito, Jesus falando com aquele covil de ladrão que estava dentro da igreja, né? E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós tendes convertido em um covil de ladrões. Porque aonde existe cambistas, compras e vendas, negociação, aonde se comercializam as coisas, né? Ali é um tentando passar o outro para trás, é um roubando do outro, passando a perna no outro, e Jesus chamou eles abertamente de ladrões, né? De ladrões, né? Não chamou de outra coisa, e expulsou todo mundo para fora, arrancando da casa de Deus, né? E diz: a minha casa será chamada a casa de oração, ou seja, é lugar exclusivamente de nós louvarmos, cultuarmos, bendizer o nome santo do Senhor nosso Deus. Então todos os irmãos e irmãs dirigentes de igreja, né, que realizam os seus cultos nas igrejas e após cultos realizam festas, né, qualquer tipo de festa, comemorações, né? Comemoração de aniversário, e dia das crianças, e dia das mães, e dia dos pais, são as mais comuns que os crentes comemoram, né? Os crentes comemoram o dia das crianças, comemoram o dia dos pais, comemoram o dia das mães. É pecado comemorar essas coisas, pastor Israel, nas igrejas? Não, não é pecado comemorar essas coisas nas igrejas. Desde que nós tenhamos na igreja um local separado do local onde é realizado os cultos. Pode até ser no corpo da igreja, mas não no mesmo cômodo, no mesmo espaço. Ali pega o altar e usa o altar para colocar bolo, para colocar refrigerantes, e as mesmas cadeiras que sentam ali dentro do cômodo, usa para poder comer e beber, e brincar e caçoar, ainda que seja brincadeira e caçoamento sadios, né? Mas Jesus provou para nós que a casa de Deus, ela é exclusivamente casa de oração, né? Então todos os irmãos e irmãs que até hoje tinham esse procedimento dessa forma, porque não tinham conhecimento que era pecado, vocês a partir de hoje estão sabendo. A partir de hoje vocês estão avisados que não pode fazer isso, tá bom, irmãos? Tá? Ainda que vocês já tenham já realizado o culto, todo mundo já orou, já louvou, já leu a palavra, já glorificou a Deus, agora nós pode comer e beber. Claro que pode comer e beber sim. A palavra de Deus afirma: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, aí muitos entendem que porque o culto já foi realizado, já encerrou, agora pode comer e beber dentro da igreja. Não pode, irmãos, não pode e não deve fazer isso. Se você quer ter uma igreja santificada, completamente santificada, né? Como o salmista Davi dizia, está escrito no Salmo 69, verso 9, né? O zelo da tua casa me devorou, ou seja, os cuidados com a casa de Deus. Todo tipo de cuidado é necessário e Jesus provou aqui, arrancando os cambistas da igreja, né? E de forma assim, chegou e botou todo mundo para correr, né? E disse para eles, vós tem transformado está escrito, a minha casa é casa de oração, e vós transformaram num covil de ladrões, ou seja, eles estavam ali comprando e vendendo, né? Achando que estavam fazendo uma coisa que não tinha problema nenhum, e Jesus provou que não pode, não deve e não é para fazer. Por quê? Por causa da santificação da casa de oração. Ali é lugar exclusivamente de dobrar os joelhos, clamar a Deus, falar com Deus, cultuar a Deus, fechando todas essas coisas numa palavra só. É um lugar de adoração a Deus. Então, você quer fazer essas coisas todas, pode fazer, não tem problema nenhum. Pode comemorar o Dia das Crianças, pode e deve comemorar o Dia das Crianças, exclusivamente, juntamente com as crianças, né? Pode e deve comemorar o Dia das Mães, sem problema, não tem problema nenhum. Com a igreja toda reunida ali, comemorando o Dia das Mães, né? Pode e deve comemorar o Dia dos Pais, mas não no cômodo da igreja, usando o mesmo espaço para comer e beber e se divertir, se alegrar ali com os irmãos, a não ser no culto de louvor e adoração a Deus. Eu tenho que ter um cômodo do lado ali, pode ter um cômodo ligado na casa, uma cozinha, ou um alpendre, alguma coisa fora do espaço físico onde se realizam os cultos ao Senhor, tá bom, irmãos? Se vocês não sabiam até hoje, ou sabia, mas tinha alguma dúvida, então vocês hoje estão sendo lembrados, né? Então está aqui a referência, onde os irmãos podem confirmar isso, então não faça mais isso, não haja mais assim, tá bom, irmãos? Tá certo? Para que Deus possa continuar operando no meio de vós, assim como também no meio de nós, operando milagres, curas divinas, sinais, maravilhas e prodígios, né? A palavra de Deus afirma no Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ver aqui uma referência onde fala sobre esse assunto, né? Sobre a atuação de Jesus quando ele chegou naquele local, né? Mateus, capítulo 21, versículo 2, está escrito, Jesus derribou as mesas. Esta foi a segunda vez que Jesus entrou no templo e o purificou da iniquidade. Quanto à purificação do templo, no começo do seu ministério, em Lucas, capítulo 19, 45, nota. Em Lucas, capítulo 19, verso 45, nota. Aqueles que levam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a cobiça, o egoísmo, a imoralidade e a irreverência na casa de Deus provocarão a justa indignação e condenação divinas, né? Eu falo muito isso com os irmãos, eu tenho falado, né? Lá no Salmo 89, verso 7 está escrito, Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, né? Então, de modo que Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, né? Então, de modo que é necessário que nós tenhamos total reverência a casa de Deus. Ali é um templo santo, é uma casa de oração, é um lugar onde Deus habita ali no meio dos louvores para operar milagres, sinais, maravilhas e prodígios, né? Louvor não é só o louvor cantado, não, é o fruto dos nossos lábios, tudo é louvor e adoração a Deus. Palavra, oração, cânticos, tudo isso é louvor e adoração. Deus habita no meio dos louvores, então o Senhor habita ali
ali. Então ali aquele templo é santo, né? Não pode uma mesma fonte dar água doce e água salgada. Não tem como, irmãos. A casa de Deus é chamada casa de oração e assim está escrito e é um lugar que você, quando você chega no pátio da igreja, Deus já está te contemplando, te recebendo e já está operando na sua vida os milagres que você necessita. Então você tem que ter essa reverência. Aqui, esse local aqui, nós não podemos comer e beber e brincar, nada disso na casa de Deus. Então é a purificação do templo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Cristo é Senhor da igreja e requer que o templo seja uma casa de oração. Verso 13, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Tem uma referência também aqui, casa de oração, ver em Marcos, capítulo 11, versículo 17, nota. Vamos ver também aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia, Jesus, aqui em Marcos, né? Aleluia, Jesus, verso 17, está escrito o seguinte: e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Jesus entra no templo, Marcos 11, 15. Jesus entrando no templo, Cristo, ao expulsar aqueles que compravam e vendiam no templo, manifesta seu zelo pela genuína santidade entre os que dizem adorar a Deus. Lucas, capítulo 19, versículo 45, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, de modo que o que é genuína santidade, irmãos? É a nossa santificação de corpo, alma e espírito, aquela fé viva em Deus com temor. O Senhor afirma que nós precisamos adorar a Deus, né, com temor e tremor, né? Então, esta é a genuína santidade, é aquela preocupação que nós temos em todos os sentidos de manter a nossa santificação de corpo, alma e espírito, em todo tempo, em todo momento e em todo lugar. Esta é a genuína santificação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Cristo, ao expulsar aqueles que compravam e vendiam no templo, manifesta seu zelo pela genuína santidade entre os que dizem adorar a Deus. Ver em Lucas, capítulo 19, versículo 45, nota. 11, 17, casa de oração. Jesus deixa claro que a casa de Deus existia para ser a casa de oração, um lugar onde o povo de Deus pudesse ter um encontro com Ele, de devoção espiritual, na oração e na adoração. Ver em Lucas 19:45. Ou seja, lugar para nós comer e beber, e brincar, e se divertir, e se alegrar, nós temos a nossa casa. Né? Nossa casa, ou aluga-se um salão, ou aluga-se uma chácara, desde que tudo seja comedido, seja com ordem e decência e, sobretudo, com o temor do Senhor. Não tem problema nenhum. Na igreja, não, irmãos. A igreja não é para isso. É casa de oração, é lugar para reunirmos, para exclusivamente adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos respeitar, irmãos. São apenas 2 horinhas por noite, né? 2h30, então ali é exclusivamente lugar de adoração a Deus, lugar para comer, beber, se alegrar, se divertir, com todo o direito que cada um de nós temos, desde que seja com ordem e decência, seja comedido e seja com temor e sabedoria que provém de Deus a cada um de nós. Então vamos escolher um outro local e não na casa do Senhor. Vamos ter reverência à casa de Deus, irmãos, para que o Senhor possa operar em nosso meio cada vez mais e mais milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Vocês vejam aí os irmãos orando, os irmãos só fazendo de tudo e as coisas ruins têm acontecido, né? As pandemias, morreu já quase 700 mil pessoas, agora nem a pandemia nem bem acabou, passou por várias mutações desse vírus aí, continua ainda matando gente num ritmo menor, mas continua, aí vem essas guerras. Então por quê? Porque Deus está irado com o povo, irmãos, por causa do pecado. Atenta, irmãos, para as coisas de Deus. Busca as coisas que são de cima, irmãos.
Que é isso? Ué, meu Deus do céu, ué. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Jesus deixa claro que a casa de Deus existia para ser casa de oração. Um lugar onde o povo de Deus pudesse ter um encontro com Ele. Na devoção, encontro com Ele na devoção espiritual, na oração e na adoração. Ver Lucas 19:45. Portanto, ela não deve ser profanada como meio de autopromoção social. Vamos ler de novo? Portanto, ela não deve ser profanada como meio de autopromoção social. Ou seja, não é para eventos sociais de entretenimento a casa de Deus. É exclusivamente casa de oração, de adoração a Deus. Promoção social, lucro financeiro, diversão ou show artístico. A casa de Deus não é casa de diversão, o altar do Senhor não é palco para show artístico. Amém, irmãos? Sempre que a casa de Deus é assim usada por pessoas de mentalidade mundana, ela torna-se covil de ladrões. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, viu? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém!